Fala galera, beleza? E aí galera? Estamos começando mais um querido e amado Podcreto. Eu que vos falo, Juan de la Rua, ao meu lado meu parceiro, irmão, sócio, Diego de la Rua. E aí, brother? Hoje recebendo aqui um ícone de Itapeva, da região de Itapeva, né, o grande Jesus. Jesus, prazer recebê-lo aqui, muito bem-vindo. Vou dar aqui uma breve explanação aqui para a galera e depois a gente deixa você à vontade para contar da sua história. O Jesus é natural de Miraí, Minas Gerais. Hoje residente de Itapeva já há muitos anos, casado com a Tereza Cristina Salomão Castelano, administradora, né, a esposa dele. E tem a Gabriela, né, com filhos, e o Felipe, que é a Gabriela advogada, o Felipe analista financeiro, certo? Isso. Graduação na Universidade Federal de Juiz de Fora. Em 85, o Jesus começou com ferrovias, trabalhando na parte de ferrovia. Veio para Itapeva por conta disso, trabalhar aqui na FEPASA, né, Jesus? Isso. 90, mais ou menos. E aí, em 98, abriu a empresa JVC Engenharia e atua em projetos, consultorias. Também abriu uma empresa em 98 na parte de entulho, coleta de entulho, né, que é o Disque Caçamba, muito conhecido aqui em Itapeva, né, que é a esposa que administra. Isso mesmo, Jéssica? É isso mesmo. Isso. Então, bem-vindo, Jéssica. Fique à vontade, tá? O microfone é seu. Conta um pouquinho pra galera aí da sua história. Bem-vindo, Jesus. Um pouco mais detalhado aí. Como que... quais são as suas experiências aí no concreto, né? O que foi os desafios, né? Algumas dicas pra galera. Fica à vontade aí. O microfone é seu, meu amigo. Eu... Esse ano faço 40 anos de profissão, né? Então já estou bem rodado, né? Mas a minha, assim, eu comecei na minha profissão numa empresa do Rio. Meu começo de carreira foi assim bem, rodei bastante, sabe? Comecei nessa empresa do Rio, construindo um brisolão. Foi o meu primeiro emprego na cidade de Cordeiro. Aí trabalhei uns 6 meses nessa empresa, aí eu entrei ainda na área ferroviária. Aí eu fui para Barra do Piraí, na ocasião, comecei a fazer manutenção de ferrovia. Aí essa empresa, na ocasião, ganhou uma obra em Assis. Eu acho que isso foi em 88. Aí eu ficava naquela região fazendo manutenção, e aí me destacaram para essa obra aqui em Assis, né? Que é Palmital, Assis, Cândido Mota, né? E aí eu vim fazer essa obra na manutenção de linha férrea, né? Ali nesse trecho de Assis. A obra durou 1 ano e meio, mais ou menos. Aí no final da obra, tem um parênteses. Nessa empresa que eu trabalhava, apareceu um conterrâneo da minha cidade natal, de Miraí, que estava montando uma usina de álcool em Rio Branco, no Acre. E precisava de um engenheiro para começar a parte civil, né? E aí eu não conhecia ele direito e tal, e resolvi, na época, me aventurar. Aí eu saí da empresa, vamos encarar. Aí fiquei 6 meses lá no Acre, mas não era aquilo que ele prometeu, né? Então, aí eu voltei, mas assim, como isso aí é até uma lição de vida, né? Porque eu saí da empresa, saí deixando as portas abertas, né? Não chutando, né? Não criando nenhum mal-estar. E tanto que quando eu voltei, me apresentei lá de novo, falei, olha, não deu certo. Aí foi exatamente essa obra, eles me contrataram 3 meses antes para vir para essa obra. Fiquei lá fazendo um serviço pequeno, aguardando a sair a obra, mas graças a Deus por ter deixado as portas abertas, né?
Isso é muito importante, né? Mas aí eu abri o parênteses, vamos voltar ao raciocínio. Aí eu estava em Assis, isso, agora sim, agora lembrei. A obra terminando, né? Eu até então, vai para lá, vem para cá, e roda para aqui, roda. Eu falei, olha, eu quero me estabilizar num local, né? E aí o engenheiro o engenheiro do trecho, responsável pela manutenção, falou, olha, tá abrindo vaga em Itapeva, Iguape e mais uns outros 2 cidades que eu não lembro. E aí aí vamos falar, vamos mexer os pauzinhos então para ver se a gente consegue. Aí ele andou falando com o gerente e tal, aí eu tomei a iniciativa de ir em São Paulo conversar com o superintendente. Falou, ó, Itapeva estava tendo uma experiência ruim, que colocava engenheiro aqui e não parava, sabe? Porque era a famosa ramal da fome, né? Conhecer a ferrovia, né? Infelizmente, né? Fez criou esse apelido aqui para a região. Né? Era isso mesmo. Aí eu fui lá conversar com ele, ele falou, olha, eu tenho assim, a ideia de fixar lá, não tem interesse nenhum de ficar usando de trampolim e tal, e graças a Deus deu certo. Acabei sendo contratado, né, isso em 90, e aí fiquei até 98 trabalhando na ferrovia, fazendo manutenção. É isso que eu ia perguntar. Você ia nos trechos, correndo os trechos e vendo o que tinha necessidade de arrumar, trilho, essas coisas, sua função a função era exatamente via férrea, né? Então, por exemplo, a gente fazia periodicamente inspeções, né, na linha, e com o objetivo de, primeiro, ver algum problema de trilho, né? Algum problema de nivelamento de linha, problema de manutenção de encosta. Então, eu era bem assim, rigoroso, sabe? Uma, 2 vezes por semana eu saía de manhã, voltava à noite, final escurecendo. Então era... E é engraçado que a gente lidava com os desafios aqui e é sempre assim, a gente conseguia muita coisa aqui, que é na base da vontade, né? Eu não esqueço disso. Tem que ser persistente. O pessoal ficava surpreso, né? Que até tem algumas histórias, né? Que, por exemplo, a infraestrutura de alojamento, né? Porque o pessoal às vezes assim, com os acessos, não tinha acesso rodoviário, aqui ainda tem vários, né? Muito ruim, então a gente tinha alojamento, na ocasião, hoje acabou tudo, né? Mas, e aí, como que a gente ia fazer para construir se não tem material, não tem dinheiro, mas a gente dava um jeito. A gente pegava cimento dos vagões, aí porque o vagão era esvaziado, mas fica aquele restinho. Então ele parava ali, a gente ia lá, raspava o cimento. A pedra, a gente tinha pedra, né? Pedra, ferrovia não tem crise com pedra, né? E areia de enxurrada, a gente pegava. Então a gente conseguia fazer obras sem custo. Sem recurso. Aí o pessoal chegava de repente e falava, mas como é que você está fazendo isso? Quando via, o negócio estava em pé lá. Então, era interessante. Até tinha equipe, na ocasião, na ferrovia, a gente tinha equipe de via permanente, né, que era dividida em 4 equipes, e tinha uma equipe de obra, que a gente fazia manutenção de canaleta, tudo que envolve obra, né, contenção. Esse encarregado de obra também era um bom marceneiro, sabe? Então, era assim, bem interessante. Uma história que a gente... no meu escritório, né, eu construí tudo,
Aí esse marceneiro, a gente andou demolindo algumas estações, né? E aí era a estrutura de madeira de pinho de riga, madeira europeia, vê se pode. Nossa, e é bonita, né? A pinho de riga é lindo. Aí ele fez uns móveis, mesa de reunião, armário, minha sala ficou... Aí, numa das visitas da superintendência, ele adorou, falou, não, manda lá pra mim. tive que dar pra ele. O cara tomou seus móveis. Tomou, levou pra São Paulo. Gostei. Eu não sei onde tá hoje, viu? Eu não sei onde tá. Aí é foda. Marceneiro que fez, não, manda pra mim. Foda. Mas assim, tem a ferrovia, assim, era sempre era muito desafio que você tinha que muito pouco recurso, né? Então você tinha que se virar, né? Então eu, por exemplo, essa FEPAS era do governo? Era do governo, governo do estado, Eu, por exemplo, teve uma passagem que tinha um problema, assim, eu até lembrei agora. Era um corte duplo que sempre dava problema, região de caverna, né? Então abria um buraco, sempre abria um buraco. Contrataram o IPT para estudar, e aí vinha a equipe do IPT e no final das contas eu dei a solução, eu arrumei a solução. E o que eu fiz? Eu primeiro cortei todo o excesso de água nas entradas dos cortes, para diminuir o volume. Porque, por exemplo, se ele virava um ralo, é porque tinha alguma coisa que provocava, que era a água, né? Aí o que eu fiz? Eu estaqueei todo o corte, aí fiz a canaleta armada, e a água passava pelas canaletas, drenava tudo para as canaletas, e toda, né? Estaqueada. Pronto, resolveu o problema. Problema simples. Quer dizer, Quer dizer, na realidade, a engenharia é muito disso. Você entender, né, o problema. O que está causando. O que está causando e buscar a solução, né? E assim, é tudo muito específico, né? Você sempre tem um desafio, né? Sempre... Eu acredito que uma das características do verdadeiro engenheiro criativo é do que você estava falando, de pegar menos e fazer, né? Arrumava areia não sei da onde, cimento, vamos raspar aqui, e a hora que viu você tinha dado um jeito de subir a obra. Né? Isso faz a gente desenvolver, né? Porque você tem que raciocinar, você tem que criar. Tem que se virar. Tem que se virar. Então isso provoca, né, o estímulo de você falar, olha, eu vou ter que achar uma solução. E a gente vê, né, Jesus, no Brasil, né, nossa cidade, tantas obras acontecendo que não estão resolvendo o problema. Né? Tá maquiando. E nas próprias casas das pessoas, às vezes, né? Tá dando umidade aqui. O cara, todo ano lá, ele vai, pinta e tal. Volta, tá com umidade. Então, assim, não resolveu o problema. Né? Fica maquiando o problema. E essa, na minha opinião, é, assim... maior responsabilidade do engenheiro é resolver problema, né? Não é maquiar. Aqui em Itapeva a gente tem alguns problemas né, na cidade, né? Você conhece muito bem. E quantos anos aí o pessoal foi maquiando? Aquela galeria, no camelô ali, né? No antigo camelódromo da cidade ali. Assim... Quantas vezes foi feita aquela obra, cara? Quantas vezes? Eu acho que mais de 10, que eu me lembro, assim, dos caras abrir, vai... e continua, né? E não resolve. Ali agora... abriu ali perto do posto, né? E aí, engraçado que até agora, nem para inspecionar lá, até agora já tem tempo que está ali, né? Cercaram lá, acho que deve estar com um mês, mais ou menos, né? Eu acredito que a gente, nessa parte da região, tinha que ter uma coleta, algum piscinão, alguma coisa para coletar, dar uma freada nessa água. Entendeu? Eles estão fazendo lá, eu estava vendo um vídeo lá, eles estão fazendo as galerias agora com aquelas peças de concreto quadradas, assim, sabe? A duela. São a duela. Aí vai aumentar o volume, vai ter um escoamento. Mas você sabe que a água, eu sempre tive uma política de trabalho com água. A água você tem que dividir. Ali,
ali não tem jeito. Toda aquela água que tá chegando ali, você não tem vai que fazer ter uma coisa que vai resolver. Então, por exemplo, o que eu faria? Eu acho que a Mário Prandini, por exemplo, ali dava uma galeria boa ali. Então, aquela água você corta a água, não deixa ela chegar lá embaixo. Ali você faz uma galeria ali, não precisa ser uma coisa absurda, mas você faz alguma coisa que dê para trabalhar na rua ali. Você corta uma boa quantidade de água. E a Mário Prandini, ela chega lá ela joga lá no carro, direto, em linha reta. E faria para o outro lado também, da Avenida Brasil ali. Perto da rodoviária. Ali perto da rodoviária. Se você pegar ali também, você consegue fazer uma galeria cortando ali. Então você diminui o volume nos dois lados, né? Para evitar a grande concentração que vem do Jardim Europa, né? Que ali não tem jeito, aí cai ali. Então eu acho que o caminho era esse, mas eu acho que assim, eu acho que é muito amadorismo, sabe? Tem que pegar, por exemplo, a prefeitura, ela tem que contratar empresas, né? Pessoal que tenha competência e que tenha conhecimento em áreas específicas para desenvolver projeto. Mas aí pica o próprio profissional querendo resolver sem ter experiência e acaba, né, a obra não saindo da forma. Às vezes também, porque a última vez que foi feita obra lá, até a gente atendeu, era uma empresa de fora. Né, que ela veio, atrasou a obra. A gente recebeu, demorou anos para conseguir receber deles, né? Mas isso para mim é um problema crônico das prefeituras, né? Do poder público, que é a maneira que eles contratam, né, cara? Então vai lá, faz uma licitação e que é o mais barato. Eles não estão preocupados, no fundo, não estão preocupados se o cara vai ter competência, se ele tem, né, pessoal suficiente para fazer. Não, vai lá, é um leilão às avessas, né? Faz um pregão, 1 milhão a obra. Opa, eu faço por 800. Não, deixar esse cara ganhar não, eu faço por 700. Aí chega em 300 mil, uma obra de 1 milhão. Como o cara vai fazer? Se você quantificou 1 milhão para fazer, deveria ter um limite, deveria ou ser carta fechada, cada um dá seu preço e, né, quem tiver a melhor proposta ganha, porque daí o problema não é tanto... o orçamento das empresas. É essa maneira que eles fazem esse leilão. Porque vira uma competição ali e o cara não quer perder. Ele chega num ponto que ele não tá vendo preço mais. Entendeu? Ele, não, eu tenho que ganhar. Vira pessoal, entendeu? Não vou deixar esse cara fazer. Não vou... E daí o cara baixa o preço, a prefeitura homologa aquilo, e ou o cara consegue aditivos ali e tal, para conseguir chegar num valor que ele faça e tenha algum lucro. Né? E se a prefeitura endurecer, ele não conseguiu aditivo, ele larga a obra no meio, cara. Exatamente. E a cidade é um sistema realmente bem complicado, né? Porque nunca visa qualidade, né? Visa só preço. E aí, é o que você falou, a maioria às vezes fala, não, eu vou pegar barato, mas a hora que eu estiver lá dentro, né? A gente dá um jeito, te dá um jeito, né? A gente abre um aditivo lá e no aditivo a gente tira o prejuízo. Mas a gente divagou, vamos continuar na sua história aí, pra falar que da prefeitura nós estamos... como é que fala? São críticas, mas Não, né, aqui não tem, a gente tem que fazer, essas críticas são importantes, eu acho que... Mas, né, sem querer apontar dedo pra ninguém, não. Mas eu acho que tem que ser apontado, às vezes, sabe, Jéssica? A gente tem que parar com essa coisa de, não pode falar, não. Eu acho que quando se trata, né, do poder público, a gente põe dinheiro lá. Nós somos os fiscais. A gente põe bastante verdade, dinheiro lá. A realidade é que o brasileiro ele não fiscaliza. Ele não fala. Você vai na Europa, qualquer coisa errada, isso aqui, os caras estão na rua, estão batendo panela, estão fazendo protesto. Então eu acho que a gente é muito pacato, né? Aqui é livre. Eu lembro eu não sei se foi na Noruega que um vereador lá usou o carro para se deslocar lá. Nossa, virou um o cara tem que pedir para sair, senão... Virou um banzé. Isso que acontece aqui, que o cara tem mordomias 1000, nossa, lá não tem responsabilidade isso, com o dinheiro público, né? Exatamente. Responsabilidade com o dinheiro público. Então, se o dinheiro é público, não tem por que o cara
ir de carro se ele pode pegar um metrô, um trem. Exatamente. Esses países desenvolvidos, os caras vão Sim, de metrô, sim. os caras vão de trem, os caras vão... Problema, né? Eu não tenho rabo preso com ninguém, então eu falo. O problema é fazer a mesma obra várias vezes para você roubar várias vezes. Esse é o grande problema. Então você não resolver de fato o problema. Exato. Pra no outro mandato ter que fazer de novo. E no outro ter que fazer de novo. É igual pavimentação, né? Pavimentação é uma das coisas onde vai mais dinheiro pro ralo, né, cara? Porque se é feito um projeto, pega a Piaí, é um exemplo claro disso na estrada, pavimentação. Você faz um projeto, é para ser aquilo ali. Beleza, o cara, por causa da licitação, pega sempre no enforcado. E aí o cara quer fazer o quê? Ah, não, é para fazer com 2 centímetros o asfalto? Ou 4? Não, vou fazer com 1,5. Então, assim, e normalmente ninguém fiscaliza. Você não vê prefeitura em cima dessas obras aí. Tem o nosso querido Chaim lá de Buri, um abraço pro Chaim. Um abraço, Chaim. Ele, o prefeito antes dele também, já eram pessoas que eram mais atuantes na fiscalização. Certo. Então já teve casos lá de eles acabar com licitação e tal, porque foi lá e viu que o cara tava sacaneando, nesse sentido, entendeu? Eu lembro um caso até, acho que de Nova Campina, né, que o Covas veio para inaugurar a estrada. Sim. E ele desceu, olhou e falou, não, esse asfalto aí eu inauguro. Ele pegou e virou as costas. E foi embora. O Mário Covas era... Ele era de uma escola diferenciada, né? Infelizmente, enquanto não evoluir essa questão cultural nossa aí... Vamos falar um pouco das suas obras aqui em Itapeva, gente. Vamos. Tem muitas, né? Você tava falando aqui tem, pra graças mim, a Deus. Então, mas já não dá pra contar mais. Só pra ele finalizar daí, você saiu da FEPASA e iniciou na construção civil, foi quando a FEPASA acabou ou foi uma opção sua? Não. A FEPASA, ela foi negociada com o governo federal. Aí ela foi acerto de conta, né? Ela foi repassada para a Rede Ferroviária Federal na ocasião. Aí aí teve incentivo, né, para sair. Aí falou, não, mas acho que agora é a hora, né? Vou com tudo. Aí não deu outra, né? Não durou nada. Aí já foi, né? Ela, né? Foi concedida, né, para Rumo, né? Não, na época foi a LL, né? A LL, até quando eu era jovem, ainda tinha uns colegas meus que trabalhavam lá. Tudo. Depois a Rumo comprou, né? A Rumo... A Rumo é que tá agora voltando aí também, né? Do grupo... eu esqueci o nome. Eu não lembro muito também, forte, né? São muito fortes. Forte. Aí na área de ferrovia, eles estão bem... Assim, antes da gente passar para o próximo tópico, falar ainda de ferrovia, como que é feito a base? Vai concreto? É só brita? Não, só brita. Só brita, compactada ali em camadas isso, ali? É uma camada alta, né? E como todo pavimento, né? A compactação, né? Todo o preparo da base é fundamental. Né? Sim. Ainda mais o peso do vagão, da locomotiva. Né? Hoje, né, só complementando isso daí, antigamente os dormentes dos trilhos eles eram de madeira. Hoje são todos em concreto. Todos em concreto. Então você tem fábricas de dormentes que produzem esses dormentes e tem máquinas que já vão colocando e pregando eles. Isso, né, tem. Hoje tem tudo, a máquina faz tudo hoje, né? Na realidade. Produção acelerada. Né? Ela vai abastecendo, né? Ela vai e coloca, trava e vem uma outra socando, né? Fazendo o nivelamento. Porque o nivelamento é muito importante, né? No sim, caso do não trem, é fundamental. Não, qualquer buraco na pista é perigoso descarrilhar o negócio. Sim, não é. Eu inclusive, eu era, assim, além da manutenção, a gente era escalado para atender acidente. Então, isso aí também foi um desafio grande na carreira da gente, sabe? E tinha bastante? Tinha. Eu peguei um acidente, assim, acontecia muito acidente assim, de descarrilhamento, não muito... aí era só colocar de novo na linha,
Mas teve acidente pesado. Teve um acidente pro lado de Buri, que uma açude rebentou, aí levou o leito, né? Aí a locomotiva veio, caiu, tombou uma para um lado, outra para o outro, e veio engavetando aqueles vagões, tudo. Barbaridade. Foi uns 3 dias. Eu acho que eu devo ter ficado 2 dias seguidos, assim, emendando, sem dormir, e trabalhando com 3 guindastes desses pesadão, né? Foi um desafio. O trem veio, não viu e... e mesmo que visse, não freia, né? Tem isso daí também, não consegue, né? Não freia, né? Quer dizer, freia, mas demora, né? Eu não lembro mais, assim, que a gente tem muitos anos, né? Mas, assim, é muita tonelada. Um vagão, acho que é umas 5 carretas, né? Aí uma locomotiva, 150 toneladas. É muita... Agora, você imagina parar, de repente, isso aí. Isso aí, você freia, você vai... A inércia vai longe, né? Para parar. Não... Esse ponto, gente, que o Jesus tocou, por isso que é tão fundamental você ter o transporte ferroviário. Porque um vagão leva volume de 5 carretas. Então, você imagina lá 20, 30 vagões ao mesmo tempo, né? O que leva... Num país continental, né? Exato. Não tem... O quanto ia melhorar a nossa logística, preço de alimento, tudo se fosse via férrea. Então, tem vários projetos no Centro-Oeste, né? Que hoje, né? O grosso que precisa de escoamento é o... né? É um absurdo você ver carreta com aquela... atravessando na terra, é um absurdo, né? Inclusive, o que o Brasil ganha em competitividade na produção, ele perde no transporte, né? E ao contrário dos Estados Unidos, né? Que ganha com o transporte no Rio Mississippi, nas suas ferrovias. Então, acaba a gente brigando com eles quase que no mesmo nível por causa da incompetência nossa na infraestrutura, né? De transporte. Aqui a gente fala, o Brasil, se entrasse realmente, usando jargão, aproveitando nos trilhos, né? Se o Brasil realmente entrasse nos trilhos, é uma potência. É a maior potência mundial, porque aqui o que se planta cresce, né? Não tem invernos rigorosos, não tem assim uma época do ano que você tem que ficar dentro de casa, como no Canadá, como nos Estados Unidos, não tem que ter calefação, essas coisas. Então, realmente, se fosse incluído aí a hidrovia, a ferrovia no nosso transporte de alimentos e escoamento de insumos, ia melhorar muita coisa. Eu acredito que o fato da Petrobras, né, até hoje ser estatal e tudo, influenciou muito nessa guinada para rodovia, sabe? Porque sim. asfalto você dá dinheiro para Petrobras quando você faz, né? Você tem que comprar deles o piche lá, toda essa parte. E ferrovia você não precisa, né? Fazer em concreto você não precisa também. Então no Brasil são pouquíssimas obras aí, ruas, rodovias em concreto. Uma pena, né? Porque o quanto que você não aumenta a durabilidade do negócio, diminui manutenção. Não dá para comparar, né, cara? Mesmo a ferrovia que eu acredito que tem um custo de manutenção, também não é baixo, mas não compara com asfalto, mas é né, bem menos, né? O custo é bem mais baixo, bem mais baixo. E para fazer bem também... mais baixo e o escoamento é bem maior. Exatamente. Para fazer, não fazer? Barato também. Qual o sentido que faz? A gente fica meio... Isso que revolta a gente, né? É que nem aqui, né? Um exemplo rápido, né? Na Avenida Gastão de Mesquita ali, tem o Espaço Madrid ali, o salão de eventos, e tinha afundado. Aí a prefeitura foi, arrumou aquela arrumação, né? Aquela obra, nossa, né? Classe A, arrumou, asfaltou, já afundou de novo. Não faz 5 meses que eles arrumaram lá. Então por que não fazer um serviço que não vai mais dar problema? Pô, faz lá, concreta, faz um negócio... Qualidade, né? Serviço tem que ter qualidade, né? Mas a gente falando da agricultura, né? Por exemplo, os Estados Unidos tira uma safra por ano, né? A gente aqui chega a tirar 2,5, né? 2 e mais um pouco, né? Consegue tirar 2, ainda sobram, às vezes, uma faixinha para uma terceira dentro do ano. Então, quer dizer, não tem como, né? A gente não ser competitivo e não... Eu tava conversando com um amigo meu agora, né? E eles ficaram, tipo,
quase um mês colhendo. Ele tem as fazendas dele são bem grandes, né? E ele ficou quase um mês ali fazendo a colheita, né? Da safra dele. E enquanto ele já vai fazendo, ele já colhe, já vem plantando. A inter safra, né? A próxima safra daquele próximo clima que vai entrar. Então o Brasil é maravilhoso, cara. Então já sai a soja, já entra o milho. Já, sabe, vem com as plantadeiras lá e pá. Vem uma máquina atrás da outra, né? Uma colhendo atrás, a plantadeira vem atrás. É bonito de ver isso. Daí você tinha que ter um escoamento disso direto pro Porto de Santos. Por exemplo, o que vai ser de exportação, direto pro Porto. Entendeu? Descarrega lá. Trem, né? Tem que ser trem, né? Mas vamos falar um pouco, então, das obras suas aqui de Itapeva. Você fez muita coisa importante aqui, né? Já fez a Max, Hotel Marinho, participou do Ibiza também, várias obras. Fora milhares aí de residências, prédios. Fala um pouquinho das suas obras, qual que, assim, para você foi a mais importante, se é que você consegue apontar uma, né? Porque a gente sempre sabe, gosta de todas, né? E qual que foi mais desafiadora, né? Na questão de concreto também, o que te exigiu mais desafio seu? Assim, a gente trabalhou, eu sempre trabalhei mais com obra, né, urbana, né, de edifício, né, então não varia muito, né, ela tem assim, um tipo meio padrão, né, mas é óbvio que tem desafios, né, teve vários desafios, mas agora, o Cofeiras da Max foi uma obra não por muito desafio, porque é uma obra simples, né? Mas pelo volume, pela rapidez com que ela foi feita, né? Teve alguns projetos que a gente desenvolveu durante a obra, mas assim, muros de arrimo, projeto de combate a incêndio. Esse até deu trabalho, porque o prédio ele exigiria sprinkler. Aí eu falei, puta, eu tenho que... Um sprinkler ali, você põe milhão, né? Era caro. Aí eu falei, vamos tentar fazer alguma coisa para não usar o sprinkler. Aí eu falei, vamos compartimentar. Aí eu consegui. Eu até meio de forma amadora, né? Eu comecei a falar, eu preciso fazer uma janela que é justamente a abertura do açougue lá. Sim. Eu preciso fazer uma janela aqui que preserve a compartimentação do prédio. Eu falei, mas como é que eu vou fazer? Aí e eu bolando isso com um serralheiro, né? E no fato estava avançando, porque até então eu não tinha conseguido assim achar nada no mercado. E depois pesquisando e tudo, acabei achando em Campinas. Tinha uma empresa que tinha esse produto. E assim, eu estava indo no caminho certinho, sabe? E aí hoje tem lá essa porta que é tipo guilhotina, que ela tem o acionamento através de uma ampola, que essa ampola estoura, né? E aí ela imediatamente ela desce. É bem interessante. Mas foi um desafio na época, que a gente tem que fazer o possível e o impossível para economizar para o proprietário, né? Então, com certeza. Aquele proprietário que... Aquele lá, Mercino. Um abraço, Mercino. E já o Ibiza, por exemplo, foi o contrário. Foi o contrário. O Ibiza, por questões de poucos metros, ele perdeu na altura. Ele teve que entrar sprinkler. Mas por erro de projeto, se tivesse feito um pouquinho mais baixo... Aí gastou. Eu lembro que teve um entreveiro lá nessa obra lá com o topógrafo, né? Foi famoso. Você lembra? Teve pancadaria para vias de lá, fato, né? Eu entrei depois. Você entrou depois disso aí. Depois. Eu acho que isso foi a causa de eu ter entrado. Foi o que fez você entrar. Tava no esqueleto na época, né? Aí eu assumi, né? Acabei desenvolvendo os demais projetos.
Mas aí que também teve um desafio lá que a gente não tinha... o reservatório não era suficiente para o Sprinkler. Aí tivemos que fazer aí desenvolvi um reservatório enterrado, né, para poder... Aí bombeava para... Né, aí foi dividido, né? Pegou metade lá em cima, metade embaixo. Fez tipo uma cisterna? Fez tipo uma cisterna. Legal. Reserva de incêndio que eles falam. Exatamente, Uma parte da caixa d'água. Não, porque o Sprinkler... E o hotel é um desafio, né, cara? Porque quanto que deve gastar de água no hotel, né? Gasta muito. Que o Sprinkler tem uma reserva específica e o hidrante também, né? Então, cada um tem a sua reserva, né? Nossa, aí deve ser um volume alto pro Sprinkler, né? Porque tem que acionar um monte. Exatamente. Tem uma bomba também forte, né? Bomba forte, E lá, como estava embaixo, né? Aí a bomba tem que ser mais possante ainda, né? Porque aí ele tinha que manter a pressão de baixo para cima, né? Então, assim, a obras, né? Como o Cofesa Max, você vê que hoje eles estão fazendo uma velocidade incrível, né? Então, o Atacadão... ali em Tapetininga ali, tava saindo o Spani, daí saiu o Tenda. O Tenda foi, nossa, velocidade muito rápida, porque vem com o pré-moldado, já já monta, já vem com o piso, né? Então, essas obras grandes, o pré-moldado não tem, né? Não tem... que o cara precisa liberar rápido para já começar a girar, então ele até tem um custo maior, mas o que ele ganha de faturamento lá na frente, não tem nem que pensar. Eu até tenho assim com relação a pré-moldado, vários clientes às vezes vêm, não, porque eu quero fazer com pré-moldado, porque pré-moldado, sei lá o que tem e tal. Aí, não, mas isso é obra grande que é bom. A obra pequena não é. Aí tem várias que vão lá e insistem. Né? Sai bem mais caro, né? Sai, mas aí você vê, né? Várias obras pré-moldadas aqui, o cara fica... Aí começa a obra. Primeiro que a obra já podia ter começado 3 meses antes, né? Quando ele comprou. Aí tem 3 meses para fabricar. Aí tá bom, 3 meses está esperando. Aí o cara vem e começa a montar. Aí vai mais 3, 4... a obra já estava pronta, né? A obra agora que está saindo em frente ao meu escritório ali, a terraplanagem foi feito, assim, eu acho que foi em setembro. Ele ainda está montando ainda. Então, quer dizer... Não ganhou nada. Não ganhou muita coisa, né? Eu acho que é o que você falou, o grande ganho do pré-moldado é na velocidade. Para você começar a faturar mais cedo, né? Que é o caso dos mercados. Algum que aí você paga caro, mas em compensação, né? Você tem um retorno mais rápido. Mas querer achar que é bonito, de repente você dorme hoje, amanhã você vê o negócio... Não é bem assim, né? Porque isso aí já foi contratado 3 meses atrás, até fabricar. Então, quer dizer, assim, eu acho que cada coisa no seu lugar, seu devido lugar, mas o pré-moldado para obra pequena não é viável. Se você perde essa agilidade de montagem, já não valeu a pena. Já não valeu a pena. Eu nem aprendi mais uma aqui agora, obrigado. Eu não sabia que tinha 3 meses para entregar as peças. Eu achava que era bem mais veloz. Não, a maioria... porque o que acontece? Até você colocar em linha de produção, né? Não tá lá estoque te aguardando, né? Exatamente. Aí desenvolve o projeto e aquilo... Então, assim, esses 3 meses que eu falei também foi uma estimativa. Tá. Mas se você for analisar, né? Que é um processo industrial, não pode ser rápido, né? Aqui na nossa região ainda, né? Exatamente. Tem que buscar fora carreta, né? Carreta, transporte é caro e o guindaste é muito caro. É muito caro. Então é igual assim, você quer ter um vão... Não, quero um vão livre muito grande, vou ter que usar Aí, cara, exatamente. Você quer vão livre. Igual a gente fez lá no salão, né? No Espaço Madrid. Aí faz sentido você fazer com pré-moldado o negócio, postura metálica. Não tem preconceito nenhum com pré-moldado. Só que eu acho que tem o tipo de obra que ele é ideal. Mas eu concordo 100% com você. Eu também não tenho preconceito algum, mas tem que ser específico. Não perde sentido. É que a gente vê muito aqui, né, cara, no Brasil, no geral, modinha de tudo, né? Então, fulano fez com pré-moldado, também quero. O cara não pensa que a obra é diferente, não pensa que...
Então tem vários sistemas aí saindo, né? Sistemas novos, construtivos. Sim, Tem vários saindo no Brasil. Sim. Mas nenhum ainda conseguiu, né, pegar, porque normalmente tem o que você falou, custo de transporte, montagem e tal, os impostos são mais altos, né? Isso também não é que o cara do pré-moldado ganha um absurdo, uma fortuna. Não, o imposto, ele paga imposto IPI, ele paga ICMS, né? Porque ele tá vendendo uma peça pronta. A peça acabada. Peça acabada. Então, tudo isso vai encarecendo o processo, né, cara? Inclusive, né, até um exemplo em frente a vocês, né? O fechamento lá, que foram fazer o fechamento lá que era pré-moldado, né? Sim. Não engastaram direito a alvenaria. Nossa, que tombou lá na injeção, aquilo lá, né, cara? Aliás, eu tava andando no Ouro Villa, não vou citar, né, qual obra mas não tem nada também. Tá? O cara, entre os dois pilares, ele subiu a alvenaria cerâmica sem travamento nenhum. Nenhum. Eu passei, olhei, quase que eu falei pro cara, parabéns aí, cara. A gente vê cada coisa, né? É perigoso. Perigoso e é muito alto, já. É alto, o problema é isso, o problema é que é muito alto. Entendeu? Né? Mas é a falta da engenharia, né? Porque falta da engenharia. A engenharia prevê isso aí, né? Travamento, né? Estruturas de... Todo traventamento. Tudo tem a sua técnica, né? Então, você quer trabalhar com pré-moldado, tem toda uma técnica, não é? E o cálculo é também diferente, né? Sim, se calcular uma estrutura pré-moldada e calcular uma estrutura concreto armado, muda tudo, né, cara? Na verdade, você tem uma liberdade, o pré-moldado ele tem uma liberdade para trabalhar, não é engastado igual o pilar com viga de concreto. E aí, por exemplo, tem aquele caso icônico lá daquela ciclovia no Rio de Janeiro lá. A água do mar bateu, o negócio saiu, porque ele não tá preso ali. Exatamente. Entendeu? Eles não imaginaram que poderia ter uma força essa força de baixo para cima. Exatamente. É como o vento. O contraventamento, tão importante, é uma das maiores força atuante na estrutura é o vento. Vento. Então, né, como o dia que caiu aquela estrutura que a gente tava citando aqui, tava ventando pra caramba, tava pra vir uma chuvona. Aí não aguentou. Um exemplo, nego, da tecnologia, você vê o terremoto em Mianmar agora, né? Que foi feio lá. Os prédios não caíram. A maioria dos prédios não caíram. Caíram as casas. Né? E um prédio que tava em construção ainda. Mas por quê? O cara já faz o prédio pensando num terremoto. O cara coloca lá amortecedor na fundação, faz tudo num sistema lá. Isso é engenharia. Contrabalanço em cima. É você pensar lá na frente. Eles têm um pêndulo, né? Que ele faz um contrabalanço lá. É até assim, eu até tentei imaginar o funcionamento disso, mas é difícil, né? Não é da nossa área, né? Não, assim, não é. Mas eu vi assim já sobre, né? Eu já vi também, É uma estruturona de... uma coisa... Um aço gigante lá em cima. Lá em cima que... É um pêndulo. É tipo um pêndulo. Ele faz né, ele equilibra, né? Sim. Na hora que ele está indo para lá, parece que por ser o pêndulo, ele faz o esforço contrário, né? Eu não sei explicar, na realidade... Eu também não, mas é isso. Hoje a tecnologia é muito grande. No Japão, né? O Japão hoje O Japão é um exemplo, né? Você vê que... É um exemplo. Assim, terremotos assim, pesados mesmo, né? E, no entanto, você vê quase não cai nada. Não cai lá, nada. Né? Os caras já estão preparados muito... isso. É uma realidade para eles, né? O nosso país é tão... abençoado que não tem cara, acho que uns 10 anos atrás eu vi uma reportagem falando do Japão. Eles estavam trocando toda a parte do sistema de água da cidade, distribuição de água, por uns canos tipo com fibra de carbono, bem mais reforçado, assim, uns canão preto, porque eles era um investimento alto, mas o que tinha de vazamento na rede ia pagar em pouco tempo. Então eles tinham um sistema também de ir passando e vendo aonde que estava com vazamento. Tipo um sonar, né? Sistema. Até hoje em dia isso aí já tá bem... Na época era, né, uma coisa de louco, assim, cara. Mas isso é investimento. Se você pegar dados da Sabesp e tal, é um absurdo. É um absurdo que se perde, o cara fala, né? não, você desperdiça água. Não, vocês desperdiçam água, cara. Vocês jogam água fora. Direto você vê vazamento, daí, putz, demora 2, 3 dias para consertar.
e não usam um material, que é o caso dessa obra aí lá, do que a gente falou, do camelô também. Não usa o material correto para fazer. Exato. Né? Porque tem movimentação ali, né, se eu não me engano, era uma região de rio mesmo ali, né? Tinha um lago ali, tinha antigamente, né? Certo, então você tem um solo ruim, né? Um solo que vai cedendo. Aí você coloca uma coisa rígida lá, um cano rígido, vai ceder, o negócio vai abrir, vai começar a vazar. Eu acho simples assim, você pensa, muitos filmes que mostram galerias na Europa e nos Estados Unidos, que é uma cidade embaixo do... são gigantes, assim, as galerias gigantes, aqui um monte, ela comporta uma vazão muito grande de água. Sim. Os nossos é feito com anilha. Você vê uma anilha encaixada na outra. Outro dia eu tava subindo... de concreto, né? Eu tava subindo a Ricardo Aterli e todo o caminho, todos os bueiros estavam expulsando água. Porque ele não aguenta. Não tem invasão, ele não né? aguenta. Não aguenta, não tem. Então, a hora que você vai mexer, por que você não fala, não, vamos acertar essa galeria, rua já, tal. Igual você falou, né, Jesus? Vamos arrumar uma solução, vamos dividir essa água, né? Esse volume d'água. Então, eu estudei em São Carlos, né? Fiquei muitos anos lá. O Diego conhece também, morou lá, estudou lá também. Lá tinha um problema crônico, parecido com aqui. Em São Carlos, como que é lá? Você tem uma montanha, assim, que é a Avenida São Carlos, sobe. Depois você desce e tem o centro lá embaixo. Então toda aquela água vai tudo pra lá. Então, assim, enchentes absurdas, e tem comércio, então o pessoal perdia as coisas, assim, é um prejuízo absurdo. Aí agora eles resolveram, assim, quase 100% o problema, fazendo uma baita galeria, cara. Mais ou menos o que você falou. Só que a ideia sua eu achei melhor ainda, que é não deixar a água sobrar. Eles não, eles fizeram a galeria lá. Né? Naquela região lá do Mercadão, lá, eles fizeram uma baita galeria lá, abriram para poder acomodar essa água. Né? Não tem outro jeito de resolver. Não tem outro jeito. Porque a gente, na verdade, mexeu numa coisa que era natural. Exato. São Carlos era a mesma situação. Tinha um rio lá, eles tamponaram o rio e tal, mas o rio tá ali, cara. Não morreu, né? Não, e o excesso de impermeabilização, né? A água concentra muito rápido, né? Não tem... Uma das soluções hoje é o concreto permeável. Sim. Você pode fazer calçada com ele, guia, canaleta, e ele automaticamente joga água pro lençol freático e tira a velocidade da água, que é o que você está falando. Tirar a velocidade, diminuir o volume. Talvez fosse uma solução também, né? Ali você fazer, nessas ruas que descem, né? Você fazer canaletas ali permeáveis, fazer faixas de travessia permeáveis. Os caras usam muito isso, essas... na verdade, não é uma faixa de travessia, né? Eles fazem tipo é uma estrutura ali para você poder atravessar. Então o pessoal faz isso com concreto permeável e um filtro embaixo. Então a água, a hora que vem, como tem uma rampa ali para você poder passar, a água vem, já bate ali e já começa a infiltrar. Então você reduz muito o volume da água que vai passar dali, né, cara? Eu até nunca usei o concreto permeável, mas assim, eu até tenho interesse de... Vocês já produzem? Nós temos o produto, né? Mas ele ainda não é uma realidade. Está sendo pouco utilizado, mas vai estourar, porque ele é magnífico. Para você fazer praça, jardim, tudo ali. Ele é bonito. No salão nosso a gente queria usar, porque você sabe muito bem, tem a lei municipal, né? Que você tem que ter uma área permeável e tal. Isso. No salão a gente queria fazer concreto permeável, né? A prefeitura não aceitou. Falou que não, que... Agora pode. Não conhecia isso aí, né? Mas ainda tá... falta de conhecimento, né? Mas não tem sentido, vê que né? assim, fui eu que levei essa informação intencionalmente até eles, não porque eu quero vender. Não por isso. Qualquer um como pode... Solução, como solução para o município de área permeável. E eu levei isso para as pessoas certas e na modificação que tem agora, eles incluíram. Mas tá certo. Né? Não, essa solução, eu na realidade, tem situações que você não tem como. Então, por exemplo, sobra um corredor. Como é que você vai plantar grama no corredor que você tem que passar ali? Não dá. Tem que colocar aquelas pedrinhas para pisar. Você entendeu? Não dá muito certo. Um concreto permeável nessa situação é extremamente prático, né? E ele permeia muita água, Jesus.
Tem uns vídeos no YouTube, depois pode, se você escrever lá, já aparece. Tem uma betoneira descarregando água diretamente no pavimento e ele drenando toda a água da betoneira. Uma betoneira jogando água, ela simula uma chuva torrencial muito forte. Sim, não tem então dúvida. ele tem essa capacidade. Né? Tem que ser utilizado. Esse vídeo aí, inclusive, o pavimento é de concreto e a canaleta é permeável. Tem o da WCP, tem esse aí. Os caras estão jogando no pavimento. E aí a água vai pra canaleta e é absorvida pela canaleta permeável ali. Então tem soluções, né, cara? Agora tem que ter vontade do poder público de buscar também as soluções, né? Tem uma outra solução, inclusive, que virou lei em, acho que é 2017, que agora que vai começar a ser cobrada, sabe? Até eu tô vendo um projeto ali em frente, o posto rodoviário ali, né? Na rodovia mesmo. Um barracão lá para fazer. Aí ela me questionou sobre essa lei e vai exigir que eu apresente um projeto. É a cisterna, né? Você captar essa água para não soltar ela na hora da chuva, você solta ela depois, né? Ou, se quiser aproveitar, né? Então, eu acho isso... Eu sempre fui adepto dessa... Porque, eu também. Né? Inclusive, na casa do meu pai, né, que eu participei ativamente do projeto, a gente fez uma cisterna, capta água de chuva lá. Cara, é um absurdo. Pra parte de jardim dele, tudo, ele só usa isso. E é bem prático, né? Eu acho que a prefeitura, até esses dias eu estava conversando com o secretário de obras lá, o Diego, ele falou que ele vai começar a exigir também, que a lei existe. Principalmente as obras maiores, né? Porque no centro da cidade, por exemplo, não tem o que fazer, né? Essa coisa de tem que deixar 20% de área. Difícil, né? No centro da cidade é difícil. É difícil. Aí você faz a cisterna, né? Então, por exemplo, aí você bota, né? Faz um sistema que você depois que se você quiser aproveitar ela, você aproveita. Se você quiser esvaziar ela para poder ficar preparada para a próxima chuva, você deixa um cano fino que ela vai drenando, né? Mas isso é legal, galera. Eu não sabia dessa lei aí. Tem a lei, mas isso é legal. Tem essa lei. Eu também não Todo sabia. mundo que constrói tem sempre essa dificuldade, né? De onde que eu vou colocar a área permeável, né, cara? Exatamente. Eu acho que dava para substituir, né? Falar assim, olha, eu prefiro substituir por uma cisterna. E tem algum volume definido para essa cisterna? Tem. Qual tem. é? Ela eu não lembro de cabeça, mas ela tá na lei. Ela fala em função da área que você impermeabiliza. Deve ser entre pelo menos 5, 10 mil litros, pelo menos, né? Em função da área, né? Maior a área, quanto maior a área, exato. É proporcional à área que você impermeabiliza. Tá. Eu até andei fazendo essas contas na obra projeto que eu estou desenvolvendo, né? Mas é de cabeça assim, não lembro, que a gente não começou a praticar ainda a lei, né? Então... mas é legal existir isso, cara. É uma lei boa. E a outra solução que é muito utilizada nas cidades, como Sorocaba, propriamente São Carlos, são como que eu posso dizer, né? As trincheiras, né? Que tem aquelas gradinhas, aí você faz uma trincheira e ali você faz o caminho da água. Certo. Né? E põe grade em volta, daí protege. Essa é uma das soluções também que poderiam ser feitas. Você trocar os canteiros aí que tem nas avenidas, no meio do canteiro, você faz ali a trincheira. Cara, eu fico vendo esses problemas de enchente, que não é só Itapeva, né? Acho que quase todos os municípios aí tem. E, cara, pra mim, eu não consigo entender, cara, porque a água, ela sempre vai fazer o mesmo caminho. Ela sempre vai escolher o caminho mais fácil. Então, você prever pra onde que ela vai é fácil. A água ela tá sendo captada aqui, então eu vou fazer uma intervenção aqui e acabou. Então, não é difícil resolver. Né? Agora, eu não sei por que não tem essa comoção, né, do poder público de priorizar isso, porque é um problema que... crônico, né? É um problema crônico. E não tem coisa pior, né, cara? De entrar água na sua casa, na sua loja, eu imagino. Perde móvel, perde as coisas, é absurdo. E o governo não te indeniza, né? Tipo, como se não fosse culpa dele, né? Aconteceu, desculpa, vamos ver aí, vote em mim que eu vou te ajudar, né, cara? Essa sempre é a preocupação
com o poder, né? E não com o povo. Exato. Esse é o problema do Brasil, né, cara? Então, vamos esperar daí no último ano, perto do último ano, eu faço uma obra lá, deixo a cidade bonita, chamo uns cantores pra festa de setembro. Top, Itapeva é assim, né? Quer ganhar a eleição, quem quiser chamar pra FAI, pra não sei onde. Ô Jesus, e você fora as obras, você é um empreendedor, você é empresário. Sou. E você, eu não sei se foi o primeiro o Disque Entulho, Disque Caçamba que teve em Itapeva. Não, foi o segundo. Não, você tem o Disque Caçamba, hoje você vende areia também, né? Vende areia. Quais são as suas outras atribuições que você tem feito hoje? Então, na empresa lá serviço de retroescavadeira, né? Que a planagem. Coisa de pequeno porte, né? Que a gente não... você não tem como abrir muito leque, a gente é um só, né? Então, sim, a gente faz só as coisinhas miudinhas dentro da cidade, né? E, demolições, a gente tem que dar uma assessoria, né? E venda do material básico, né? E é basicamente isso. E a areia você compra para revender ou você tem uma extração própria? A gente compra. Compra para revender. A sua areia é de rio? É de rio, A gente, na realidade, eu não participo muito, sabe? A minha esposa que administra. Entendi. E eu, assim... Você dá liberdade para ela tocar. Não, ela toca. Ela que toca, na realidade. Porque se você me perguntar quem fornece, eu não sei, né? Eu não sei, é ela que resolve. Eu não sei, sinceramente. A gente vai trazer gente também de extração de areia. Ela seria legal ela vir aqui, cara, para falar. Né? Ou ela. Porque é muito legal também essa questão, né, da extração da areia, né? Seja por rio, seja por cava. O processo é muito interessante. E essa questão da coleta também, do entulho, né? O descarte e tal, que é uma coisa também que antigamente não tinha, né? De repente começou esse negócio. E é um trabalho que assim, é bem complexo, porque o poder público não facilita nada, só põe dificuldade, sabe? Então, por exemplo, assim, as pessoas acham que a gente pega o entulho e joga fora. Por exemplo, tem 2 funcionários que fazem a triagem de todo o material que é jogado lá. Então, é separado os plásticos, separado madeira, separado ferro. E aí o entulho fica, né, quase limpo, né, mais com inerte mesmo, aí que a gente vai descartar ele, né. E aí tem um lugar certo para descartar aqui em Itapeva? Sim. A gente tem... eu tenho alguns clientes que têm terreno que ele quer nivelar e a gente usa... a gente tá usando para aterro, né. Tem uns 3 ou 4 que a gente faz esse tipo de trabalho que beneficia eles, né? E a gente faz sem cobrar nada, justamente para uma parceria, né? A gente resolve o problema dele e, ao mesmo tempo, a gente fica livre do entulho, né? Claro, nos grandes centros já tem os centros de reciclagem de entulho, né? De resto de construção civil. Então, você faz a triagem também do material, porém... O entulho da construção civil, ele é moído. É moído, assim. É separado brita, de finos, tudo. E você consegue reutilizar isso num novo concreto. Eu até... Concreto reciclado. Então, eu até, assim, pensei até em fazer isso. Mas o que acontece? Eu nunca prestei serviço para a área pública, sabe? Porque eu acho que não funciona, infelizmente. E como é um material reciclado, ele não é, né, classificado como de primeira, né? Vamos dizer assim. Seria um material, né? E aí você vai esbarrar no poder público, que talvez ele vai ter que auxiliar, né? E a gente sempre tem aquela coisa, né? Será que o cara vai com a minha cara, não vai com a minha cara? E daí depois muda muda o prefeito. Aí não, nesse aqui foi muito bem. Aí o próximo, aí pronto, aí te abandona. E aí? Eu sei que em São Carlos... É difícil, né? É difícil. Eu gostaria muito de investir, porque eu tenho, assim, com relação ao meio ambiente, eu sou bem engajado, sabe?
tem iniciativa, de vez em quando faço multa lá em casa, de vez em quando eu vou lá na Mário Covas e planto umas árvores. Eu tenho umas 30 árvores lá que eu plantei. Na maioria IP que eu tenho lá em casa, né? Aí quando dá semente eu faço muda e vou lá e planto. Agora eu tô com pata de vaca, tô com algumas... É legal, eu acho lindo planta. A IP, putz, IP, os da avenida ali. Eu não sei quem que foi outro dia que tava dando uma entrevista falando que o pai dele que plantou os IPs da avenida, na Casa Piedade. Entendeu? E você vê hoje o que deixa florido, a beleza daquilo ali, né? Então, inclusive, até hoje, assim, pouca gente sabe disso. Mas o IP amarelo, ele tem sofrido muito com uma praga, uma erva de passarinho, né? Que é uma erva, eu não sei especificamente o nome dessa erva. Ela tá atacando, e engraçado que ela ataca os amarelos, o roxo não. Mas ela entra na seiva da planta até secar. Suga tudo. Eu falo, eu tenho um pé lá em casa, né? Que é bonito. Lá tem o roxo, tem o branco e tem o amarelo. Uhum. E o amarelo está sempre sofrendo com isso. Eu, assim, uma vez por ano, eu subo nele e tem uma ferramenta lá, eu arranco toda a praga, sabe? E às vezes ficam lá umas 3 horas para fazer isso. E é o passarinho que traz? É chamado erva de passarinho porque geralmente vem com passarinho, né? Mas essa especificamente eu não sei se é o passarinho ou pelo próprio vento, né? Muito curioso, né? Só atacar o amarelo. É engraçado. Então, lá em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, começou a aparecer essa erva, mas eu vi uma reportagem que eles já estavam percebendo e já estavam criando uma equipe para cuidar disso. Aqui está acabando com os IPs aqui. De vez em quando, dependendo, esses dias eu peguei um ali perto da... Desculpa. Imagina, tranquilo. Ali Seifa. Ali tem um ali que estava coitado. Eu passava ali, eu falava, não. Vou subir, vou resolver o problema. Não é que eu fiquei 2 horas em cima dele. Não, subi, eu parei o carro domingo e eu esqueci de avisar minha esposa, ela ficou pé da vida comigo. Eu deixei o celular no carro, né? Falei, não, eu vou cuidar dele. Aí eu estacionei o carro, peguei a escada, subi nele e fui lá, fui tirando a praga. Mas é muita coisa. Nossa, ele estava forrado. Aí consegui limpar ele. Ele está bonito hoje, está bonito. Engraçado. Mas não, é uma coisa esse peso aqui ele tá vendo, né, galera? Engraçado, vai legal isso. Seiva, né? Eu até o secretário até tinha vontade de falar isso, para conversar com o secretário do meio ambiente, né? Para ele dar uma atenção a isso, porque se deixar matar. Se você, quer ver, a hora que vocês passarem na Rua Grécia, ali, deixa eu ver, a altura ali, eu não sei explicar ali, a casa da Diáfia lá do Marcelo. Do Marcelo, você sabe onde é a casa? Pouquinho para cima, tinha 3 IPs assim na esquina. Então secos. Eram lindos. É uma pena. 3 amarelos. 3 amarelos. Ele atacou e eu passava lá e falei assim, mas a casa nunca se via ninguém. Eu falei, porque eu ia dar um toque até, mas... Sim. Aí você não tem nada com isso. Você vai de repente falar, o cara vai ficar bravo com você. Ruim, né? Aí acabou que eu fui só assistindo a morte deles. Agora estão mortos. Judiação, não tem mais. Mas assim, precisa... né? Em Itapeva tem muitos anos que não tem uma equipe de manutenção. Tipo, né? Jardinagem. Eu, por exemplo, eu faria totalmente diferente do jeito que é feito aqui. Por exemplo, eu acho que tinha que ter um esquema de zeladoria, né? Então você pega a escala 1 e fala, você vai ficar cuidando da Mário Covas, então eu vou te contratar. Você vai ser funcionário, você vai ficar ali, então você vai manter o mato baixo, você vai... Então, um funcionário fazendo isso. E tem uma pessoa... ficar fazendo licitação para cortar tudo. Para cortar e o que acontece?
vira braquiária. Você vai lá, poda a braquiária, daqui um mês a braquiária subiu. Né? Aí, já é braquiária. Ela tem ela uma... nasce rápido. Ela é muito rápido. Agora, você ter uma manutenção constante é diferente. O cara vai lá, arranca a raiz, é diferente. Mas fazer o quê, né? Infelizmente... E ter uma pessoa fiscalizando isso, né? Para os caras não encostar, né? E outra, você vê, né? Próprio até estimular, né, os moradores do entorno, né? Olha, fazer campanhas, né? Olha, vocês vão ajudar a fiscalizar esse funcionário aí, ele está aí. Então tem várias formas, né, que você... Gerar competitividade entre as equipes dos bairros. Entre as equipes. O bairro tal tá desse jeito, bonito, né? Exatamente. Fazer um concurso anual, né? Qual a praça mais bem florida. Exato. Então, assim, tem que usar criatividade, tem que usar, né? Mas, infelizmente... Jesus, aqui no Podcreto a gente costuma falar que a gente entra aí num túnel do tempo, né? Passa muito rápido. A gente tá falando até de planta aqui, né? O gostoso do Podcreto é que a gente realmente não tem pauta, a gente não segue uma pauta, né? Tem algumas pessoas, né? Criticam isso? Não é nem que... A crítica ela é bem-vinda. O elogio e a crítica. Eu gosto dos dois, porque a crítica serve para você se autoanalisar. Fala, não, o cara tem razão. E tem muitos que têm razão. E daí serve pra gente se consertar. Mas o gostoso é isso. É por isso que eu acho que passa tão rápido. Porque você não fica condicionado que você tem que seguir um negócio ou tem que cortar o episódio. Aqui, pra você ter uma ideia, a gente nunca teve edição. A gente teve uma edição que o rapaz precisava fazer xixi. Falou, não, preciso mijar a cara aí. E a gente parou pra ele ir ao banheiro. De resto, não tem edição. Eu queria agradecer muito a sua presença. Saiba que eu sou um admirador do seu trabalho, muitos anos. Obrigado. Desde que eu vim da faculdade, eu fui atrás de você. Daí, para você foi no evento lá no Superbase que a gente fez lá das trenas da Bosch, as treninhas que estavam lançando na época, as trenas em níveis a laser. Isso. Né? Então, assim, sempre admirei muito o seu trabalho. Acho você um cara sensacional, inteligente. Então, só agradecer mesmo a sua presença aqui, né? Que você continue ajudando os IPs e construindo muita obra aqui para nossa cidade, que suas obras são uns ícones aqui também da cidade, tá? Eu também queria agradecer, Jess, a presença, foi muito legal, o bate-papo, muita informação pra galera. E fica à vontade aí para se despedir, deixa uma mensagem pro pessoal, tá? E galera, não esquece de seguir, compartilhar, ativa o sininho, né? Vamos pra cima. Fica à vontade aí, meu amigo. Então eu até lembrei você estava falando de concreto, né? Eu até com relação a desafio, né? Lembrei de um caso aqui também que eu tive um desafio interessante. Diga. É uma obra, tinha uma área de lazer, o arquiteto colocou assim um vão livre violento, sabe? Eu falei, e agora? Como é que eu vou resolver isso? Não tem onde pôr pilar, né? Não tinha onde pôr pilar. Aí eu falei, não, vamos criar uma situação, vamos fazer a coisa de cima para baixo. Aí o que eu fiz? Eu coloquei, desenvolvi os pilares que eram afastados, né, que onde eu conseguia colocar. Aí eu fiz um pórtico e segurei de cima para baixo. Virou. Então hoje você olha assim, a casa parece que está flutuando, né? Mas é porque ela está sendo... ela tá atirantada, na verdade, né? Então, assim, foi um desafio. Aí, assim, até o sistema de cálculo, essas coisas todas, não muda muito com relação ao normal, mas é a solução, né? É o desafio. É a solução, né? Achar a solução. Esse é o desafio. Não, mas assim... até teve até um outro projeto que eu ia desenvolver também, mas a pessoa acabou desistindo, não deu sequência, aí eu cheguei a fazer, mas não foi colocado em prática, mas eu cheguei a calcular. Legal. Os arquitetos gostam de fazer uns desafios. Exatamente. Né? Faz aí, não quero pilar, tira esse pilar daí, né? Se vira. Realmente... Abraço, galera.
Mas é o que faz a coisa evoluir, né? Exato. Porque tá tudo na mesmice. Daí um cara vem e põe um desafio na mesa. Aí evolui. Aí você acha a solução. A partir já não é um desafio mais, porque já tem uma solução. Sim. Daí o cara não fica contente de te dar outro. E vai o negócio. Vai. Não, pra gente é ótimo, né? Que você, né? Você ser desafiado, né? Aí você vai pesquisar. E hoje tá fácil, né? Hoje, antigamente, 40 anos atrás, não existia computador de pessoal, né? Não existia. Pesquisa, Google, YouTube. Nada. Nossa, o Niemeyer, o calculista dele foi o Susekind, né, cara? Sim, ícones. Sim. O cara, né? Sim. Eu estudei nos livros dele. Sim, eu também. Todos nós, né? Mas é isso aí. Tem muito assunto. Eu acho que cabe mais um episódio. Jesus, parte 2. Tá? Galera, é isso. Curtam, compartilhem, passem para todo mundo aí, tá? E os dados do Jesus estarão na descrição do episódio, caso você queira entrar em contato com ele, fazer orçamento para obra. Tá joia? Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, Jesus. Valeu, Juan. Tamo junto aí. Valeu. Pode crer! Valeu.